Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou, por parábola. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntou: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu: Porque a vós, a outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entenderão. Vereis com os olhos, de nenhum modo perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Feliz, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês veem, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem do maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo.
Mas enquanto ele dormia, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, se separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixe-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi ao ceifeiro: Ajuntai primeiro o joio, atai-o, use em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhe também outra parábola: O reino dos céus é semelhante a um fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Porque Jesus falou por parábola. Todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei a minha boca com parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia em boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede que lança ao mar e recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século.
Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendeste todas estas coisas? Responderam, sim. Então lhe disse, por isso todos os escribas versados no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas, de tal sorte que se maravilhavam e dizia, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém.